Olá, minha família, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso e o vosso Enjumaca Podcast. Quem fala para vocês já sabem quem é, Pedro Nduca na primeira pessoa. É mais um dia de podcast. Estamos aqui com uma convidada super especial. Todos são especial, né? Mas de forma diferente, vamos brilhar aqui o nosso podcast com uma convidada que foi Miss Kwanza Norte 2013. Então, família, está aberto o nosso podcast. Quero primeiramente pedir a todos vocês que nos acompanham direito ou indiretamente, né, a estarem sempre ali do outro lado, e aqueles também que não nos acompanham, eu peço que subscrevam o nosso canal do YouTube, o Enjumaca TV. Também estamos no Instagram, o Enjumaca TV, o Enjumaca Podcast. Também estamos no Facebook e no nosso TikTok. Olha, estamos agora a celebrar 10 mil seguidores no TikTok. Estamos celebrando os 10 mil no TikTok. Estamos todos de parabéns. O Enjumaca TV está a celebrar 10 mil seguidores no TikTok. Muito bem. Eu sei que vocês já estão aí curiosos, né, para saber quem é a nossa convidada, né? Como eu já mencionei, é a Miss Kwanza Norte 2013. Família, acabo por vos apresentar agora Elisandra Welwicha. Elisandra Welwicha, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Olha, Elisandra vai falar conosco durante um tempo, né? Vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a sua carreira. E enfim, então, para já, quero te agradecer por estares no nosso podcast. Obrigada. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Sei que aqui a rotina é difícil, não é fácil, mas graças a Deus consegui tê-la no meu e nosso podcast, né? Pois é, muito obrigada, agradeço também pelo convite. Sim. É uma honra estar aqui. Olha. Contigo, sendo seu. A honra é toda minha. Ou melhor dizer, a honra é toda nossa. Exatamente. É a honra de toda a equipa, estás a ver? Tê-la aqui no nosso programa, porque não é fácil, né? Principalmente aqui na Europa. Pois é. E a roubar o teu tempo, o tempo é precioso, mas estamos aqui. Estaria a dormir. Muito bom. Então, família, está aberto o podcast, já puderam conhecer a nossa convidada, é a Elisandra Welwicha, Miss Kwanza Norte 2013. Olha, não só a mim, como também o público que está nos assistir agora, gostariam de saber na primeira pessoa quem é a Elisandra Welwicha. Elisandra Welwicha é uma pessoa precisa, né? É uma pessoa exemplar, digo eu, primeira pessoa. É simpática. Dá para ver que é simpática, por acaso. Tens um lindo sorriso até, por acaso. Muito humana, obrigada. Uma pessoa humana, okay. Com coração, aí para os outros. E acho que é o suficiente para saberem quem é Elisandra Welwicha. Isso ali, Elisandra Welwicha. Miss Kwanza Norte 2013. Sim. Como é que foi essa experiência? Miss Kwanza Norte 2013. Foi uma experiência um bocadinho difícil, porque na altura não tinha quase noção nenhuma, né? Pela idade. E depois também estava contra. A minha mãe não apoiava. Né? Ok. Nunca quis. Mas foi algo que eu sempre, desde pequena, quis ser, né? Dizia sempre: tem que ser Miss, tem que ser. E também pelo corpo, eu sempre tive altura e as pessoas foram também incentivar: tu tens que ser Miss. E quando eu era mais pequena, naquelas atividades da igreja, eu já participava, já concorri como Miss Cambambe. Então, foi um bocadinho difícil porque eu não tinha mesmo noção nenhuma de como ser Miss, na verdade, e para depois ir concorrer como Miss Kwanza Norte. Mas depois deu para encaixar, comecei a gostar já, e já ter noção do que é ser Miss. Ok, Miss. Então, depois dessa fase que tu passaste, né, por não ter aquele apoio, né, aquela aceitação por parte da mãe. Depois tive, também por causa do estudo. Eu estava em Luanda a estudar e eu tinha que concorrer no Kwanza Norte.
E uma vez que ser Miss tem que estar um mês lá trancada por causa das atividades. E eu obrigatoriamente podia ter que deixar a escola. Ok. E a minha mãe Sim. era contra Era isso. contra, ok, E pois. depois também comecei já a ter aquela ilusão da juventude, da adolescência. Aquela fase da adolescência, ok. Era viagem. Também já não tinha quase tempo nenhuma. Tipo, a minha vida era mais escola, as saídas, as viagens. E quase que eu deixei essa carreira para trás. Ok, e deixar a carreira, tipo, depois de concorrer no Miss Kwanzaa Norte, né? Sim. E tu foste a vencedora. E Sim. depois daí tu abandonaste. Depois concorri a Miss Angola. Saí como Miss Fotogenia e primeira dama de honra. Uau! Pessoal, estamos com uma pessoa extremamente dura, como dizem na gíria, estás a perceber? Extremamente dura. É uma celebridade. Quer dizer, é uma celebridade de lá para cá andou a se esconder e nós fomos cavar, estás a ver? Fomos buscar ela. Não que andou a me esconder, é que tipo, a idade, na altura acho que eu estava com uns 17 anos. Sim, sim. E quase que ainda também não tinha muita relevância como tem agora. Ah, ok, ok. Pois, era mais... E acho que eu mesma também é que não pude dar aquele passo, né, da continuidade para ter aquela evolução, para as pessoas reconhecerem ou conhecerem, saber. E foi isso. Depois eu não pude continuar porque tive que... Foi quando engravidei-me também. E uma miss não pode ter filho, não pode ter cicatriz. Eu tive um acidente e também depois tive uma cicatriz. E aí tive também tatuagem. Foi um dos motivos que me fez também não dar continuidade. E tipo, tu não pensas assim em voltar a trabalhar assim neste ramo? Com moda, né? Penso sim, porque eu já, depois disso eu já estava trabalhando também com moda em Luanda, numa agência, como modelo. Mas também não foi lá muita grande coisa, porque sabem que modelo em Angola não dá mesmo dinheiro. Eu não vou esforçar, perder o meu tempo só em vão. E também não tinha lá aquela muita vontade, era mais por causa de uma prima também que era modelo. Sim. E ela sempre vamos. E eu gosto muito de moda. Realmente dá para ver, dá para ver. Yeah. Realmente dá para ver pela vaidade. Tu amas mesmo moda, estás a ver? E tipo, como foi a tua trajetória de Angola para Portugal? Essa mudança? Ai, como foi? Foi depois de algumas situações que eu vivi lá em Angola. Pois. Mais decepções ok. que eu tive por amizades. Ok. E depois também pelo meu filho, eu queria dar um futuro melhor ao meu filho e aos meus irmãos mais novos, sendo somos órfãos, né? Pai e mãe. E acho que nada melhor uma irmã mais velha dar o futuro melhor para os mais novos. Ok. Certo. E pretendes tipo dar continuidade da tua carreira como modelo aqui em Portugal em especial? Olha, na verdade, se eu pretendo, não sei, mas se aparecer uma oportunidade para tal, sim, daria continuidade. Mas também nós podemos criar nossas próprias oportunidades, né? Nesse caso. Mas tu sabes que aqui em Portugal, às vezes, as oportunidades para nós nos darmos é um bocadinho difícil. Ok. Então já fizeste assim um estudo da viabilidade do mercado, como é que aqui as cenas funcionam, né? Já, sim. E quanto tempo aqui em Portugal? Há 4 anos. Então, eu tenho aqui umas questões para ti, né? À vontade. Sobre a vida, né? Questões de reflexões também. Já sei que vamos escolher coisas boas durante esse nosso podcast. Olha, tenho aqui uma questão para ti. A primeira é: acreditas que as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia nos tornam fortes ou diferentes? Acredito. Nos torna forte e diferente ao mesmo tempo. Ok. Porque normalmente quando nós enfrentamos alguma dificuldade, é óbvio que na nossa mente nem vamos querer voltar a enfrentar novamente. Certo. O objetivo é que fazer diferente. Ok.
para nós não ter que enfrentar novamente aquela dificuldade. Se for para ter que enfrentar uma dificuldade, será já outra, não a que nós enfrentamos atrás. Tipo, vamos enfrentando dificuldades diferentes e superar elas cada dia que passa. Exatamente. Isso aí. Em algumas palavras, o que significa para ti ser feliz? Ai, isso você diz. Já nota-se já logo. Ser feliz. Eu vou falar por mim. Pois. Ser feliz é vivermos, né, a nossa vida conforme nós desejamos. Sim. Não pelas pessoas, não com medo com que as pessoas vão pensar ou vão falar. Eu pelo menos vivo assim. Eu vivendo dessa maneira, eu me torno feliz. Eu me sinto muito feliz. Uhum. Então, ser feliz para mim é isso. É isso, basicamente é isso, né? É, muito. Se pudesse voltar no tempo, o que diria para a sua versão mais jovem? Para parar quieta. A minha versão mais jovem era muito terrível. Muito terrível como? De que maneira, mais ou menos? Então, quando perdi o meu pai, era aquela pessoa que fiquei tipo luada, né? Não ouvi ninguém, tipo, desrespeitar até a minha mãe. Eu já não tinha medo de ninguém, porque eu sei que não tenho, mas aí a pessoa que podia me repreender, eu podia me falar, não faz aquilo. E eu só queria viver, tipo, fazer a minha vida da tal maneira que eu quisesse e sem ter opinião das outras. E quando tivesse opinião, quero ir para cima. Eu é que sou a certa. É que estava sempre errada. E durante essa toda a caminhada não houve muitos tropeços? Muito. 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 Que eu na altura não via que era tropeço. Agora é que eu vou buscando, analisando, é que eu vejo que era tropeço. Percebes? Então... Mas esses tropeços não foram assim tão fatais, né? Que tipo, puseram a tua vida em risco. Não foram, não? Foram? Algumas sim. Mas conseguiste superar? Consegui superar. É isso aí. Para ti, o que significa liberdade? Para mim, o que significa liberdade? Liberdade para mim é... Eu gosto de falar na primeira pessoa. Não, obviamente, claramente, falar na primeira pessoa, à vontade. Pois, liberdade para mim é viver, né, sem medo, é viver com decisões cabeça erguida e saber o que realmente é o certo e o errado. Exatamente. Durante essa toda a trajetória da tua vida, qual foi o maior obstáculo que já enfrentou? E conseguiu superar nesse caso? O maior obstáculo que já enfrentei. Acho que foi perder os meus pais, mas não digo que eu superei. Não, claramente isso não se supera. Acho que eu digo que foi o maior obstáculo, porque eu tinha eles como meu mundo. E até hoje eu luto para ver se eu consigo superar. Mas não. E digo isso porque a minha mãe morreu nos meus braços. Fala sério. Então eu digo que é mesmo o maior obstáculo da minha vida que eu já vivi. Você deve ser muito... Sei lá, não tem como explicar isso. Não só os dois, né? A minha mãe morreu nos meus braços, o meu pai, eu que percebi também quando eu que encontrei ele. Então foi mesmo um obstáculo enorme na minha vida. E esse acontecimento foi assim, seguidos? Não, o meu pai foi em 2012 e minha mãe em 2019. Quer dizer, tu perdes o pai em 2012 e em 2013 tu concorres para Miss Kwanza Norte e vences. Essa dedicação, tu dedicaste isso ao teu pai? Dediquei
Fiquei sim. Ok. Fogo. Olha, isso, não sei, né? Tipo, perder o pai um ano antes e depois tu vais concorrer. Foi um bocadinho difícil. Foi um bocadinho difícil porque eu era muito, muito próxima ao meu pai. Uhum. E, inclusive, quando ele faleceu, tiveram que me tirar da minha casa. Tiveram que me levar numa outra província, no Ambo. Sim. Ficar um mês lá. Ok. E eu estava a parecer traumatizada. E depois de um ano, acredito eu, apareceu a oportunidade que era um vizinho, né, amigo de família, que ele estava trabalhava no comitê. Uhum. E ele ligava sempre. Meu nome é da fofa, você vai concorrer no Miss Cosa Norte. Eu já te inscrevi. Olha, eu estava na escola, foram me buscar da sala de aula que eu tinha que ir para Dalatando. Na altura eu não vivia em Cambambe, Uhum. não sei se conhecem lá na barragem. Sim, sim. E ir para Dalatando. E a minha mãe estava de viagem, não estava lá obrigatoriamente. Eu tinha que ir porque ele já tinha me inscrito lá no comitê de participar, fazer o casting, né? E eu passei do casting e depois tive que ficar. Não, realmente eu acho, olha, se ele insistiu e assim é porque ele realmente viu um potencial em ti. Realmente ele viu, né? Porque tu chegaste até onde chegaste, tá vendo? Concorreste e venceste. Ainda foste para Miss Angola, também saíste como a primeira dama, né? E Miss Fotogenia. Uau, 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 uau. Duas coroas. Duas coroas. Boa. Isso é muito bonito. E tu consideras-se uma pessoa corajosa? Muito. Qual é um ato de coragem que você já fez e tipo, olhas para mim, uau, sou uma pessoa bem corajosa? Abandonar os meus irmãos e o meu filho em Angola vir para Portugal. Uau. Yeah. E atualmente teu filho está contigo? Tá, sim. Boa. Oh, Depois de um ano eu trouxe ele. Boa, muito bom, muito bom. E sente-se realizada com isso ainda não? Muito. Sentes? Sim. O facto dele estar aqui comigo sim. É. Ok. Mas ainda acho que existem muitas coisas ainda que tu queres ainda realizar. Existe, óbvio, existe. Uhum. Né? Mas ter o meu filho perto de mim, me sinto muito realizada. Como toda mãe. Considera-se uma mãe galinha, né? Muito. Demais. Eu acho que é um exagero. Pois digo porque quando eu decidi sair de Angola para Portugal e migrar, né? Uhum. Foi por causa de algumas circunstâncias que estava a acontecer. Algumas situações, amizade. Tinha uma amiga muito, eu tinha ela como irmã. De decepção, e eu estava a entrar em depressão. Eu já não conseguia ficar ao lado das pessoas. Eu só ficava sozinha dentro de casa. E começava a emagrecer muito, 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 muito. E na altura eu estava a namorar com alguém. Uhum. E hoje eu agradeço muito, né? Ele é uma pessoa. Não, o facto de eu já não estar com ele, não vou querer dizer aqui. Graças a ele, hoje eu sou o que sou. Hoje eu estou onde eu estou. E o que eu estava a passar, ele sempre esteve aí, né? A dar aquele apoio. E a dizer que não era o facto tipo, de eu ter aquelas decepções com ela que eu poderia. Eu já tinha até pensamentos de tirar a minha vida. Porque era uma decepção mesmo que acabou comigo, porque eu tinha ela como irmã. E eu não esperava, não contava que um dia ela faria aquilo que fez comigo. E foi um dos motivos mesmo que ele não quis sair de Angola. Meu filho, meus irmãos. E ele sai, se organiza, depois vem buscar os dois irmãos e o teu filho. E foi isso. Será, falando em perdão, conseguiste a perdoar? Apesar de tudo que ela já fez por ti? Olha, é que eu digo, quem perdoa é Deus. Ok. Nós apenas, eu pelo menos que eu só consigo desculpar. Ok. Eu não guardo mágoa a ela. Eu desejo toda a felicidade, eu torço por ela, mas voltar a falar com ela já não. E conseguiu superar isso? Já, normalmente. Já consegui. Supera fácil. Tipo a música da Marília, né? Supera, né? Sim, exatamente. Família, estamos aqui no nosso podcast, estamos aqui numa conversa super agradável e emocionante, né, com a Lisandra Wicha. Está nos contar aqui algumas coisas sobre a sua vida, né?
É boa, emocionante mesmo. Pois. Muito emocionante. Está sendo um prazer tê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Aumentar um pouco mais de brilho nesse programa, nesse nosso podcast. Então, esbanjar aqui esse sorriso é contagiante. É a única coisa que sei fazer. Fala sério. E atualmente o que é que tens feito aqui em Portugal? Nesse momento eu estou a fazer uma formação. Não estou a trabalhar, estou a fazer uma formação. Mas também já trabalhava, estou desde janeiro sem trabalhar. Agora só estou mesmo a fazer uma formação. A formação, né? Então, essa formação tem a ver com que ramo? Tem a ver com o meu ramo, né? Do que eu estudei. Gestão econômica. Gestão econômica. Considera-se uma boa gestora? Sou. Como uma boa gestora, deve ser uma empreendedora também, por acaso? Também sou. Aproveita e vende aí o teu peixe. O que é que você faz como empreendedora? Como empreendedora que eu faço. Me considero como uma boa empreendedora porque desde pequena a minha mãe foi uma empreendedora também. A minha mãe fazia viagens, vendia mobília, vendia coisas, roupas, não sei o quê. E tinha também um bar, restaurante. E quando a minha mãe viajava, quem cuidava dos negócios dela éramos nós. E ela criou também alguns sobrinhos e irmã mais nova. E cuidavam, né? Mas tinha vezes que ela ligava, orientava. Dão o dinheiro X na fofa para guardar. Eu vou encontrar para testar se vai encontrar ou eu não. E foi aí também onde eu comecei a tirar a inspiração de... Depois, quando eu fui para Luanda, fui para África do Sul, eu trazia aqueles perfumes. Sempre gostei de coisas assim. Aqueles perfumes pequenos da África do Sul. E eu vivia nos combatentes, ia nos bancos, girava os bancos todos deixava, vendia, uns recebiam, pagavam no final do mês. O dinheiro que eu recebia na altura, assim, quem compra agora paga, eu pegava, levava, guardava no banco. Quando recolhia os outros dinheiros, né, eu deixava como lápis, voltava a fazer novamente o negócio e foi já subindo, já não comprava os pequenos, comprava já os grandes. E antes de eu sair de Angola, eu deixei as minhas 2 perfumarias, uma no Zango e uma no Dondo. E atualmente eles têm rendido? Atualmente estão fechadas porque o negócio mesmo é só vou com o seu dono. Com o seu dono, né? Então tu tens que dar um pulo para Angola, que é para... Já tenho pensado nisso, voltar a abrir, porque até os clientes chateiam sempre. Eu já tinha as minhas páginas e tudo. Mas tens que dar continuidade, que é para... Farei isso. Porque é muito bom, estás a ver? Muito bom. É que para dar continuidade nisso, eu tenho que estar bem estabilizada. Primeiro eu estou focada agora ainda no meu filho. Eu estou à espera que ele tenha uma idade mais elevada. Que ele já consegue viver sozinho. Tipo, viver sozinho não numa casa. Tipo, já consegue sair sozinho para a escola, já consegue fazer a tua refeição, já consegue se cuidar. Aí sim eu vou continuar com o meu negócio, sabe? Voltar a abrir as minhas perfumarias. Porque agora eu estou mesmo só focada no meu filho. Pela idade que ele tem. Eu mesmo estou atenta nele. É isso aí, é como toda mãe, né? Tá sempre aí atento para dar aquela garra, né? Suporte, a mãe galinha. Muito. Elisandra, eu te convido que é para tu degustares aqui um pouco o nosso petisco. Senta-se à vontade. Obrigada. Senta-se à vontade. Sabes que eu não como assim. Vou beber essa gasosa. Minha cola nunca pode faltar. Não pode. Não pode ser. Olha, estou aqui uma pergunta. O que é que te dá mais motivo de continuar a viver? Meu filho. Eu vou falar na primeira pessoa. É o meu filho. Porque de tanta coisa que eu já vivi. Mesmo agora, não digo que eu vivo bem, ou sou feliz, ou não tenho dificuldade. Tenho muitas.
Muita dificuldade. Como toda outra pessoa, como toda qualquer pessoa, assim. Mas acredito, se eu não tivesse o meu filho, com essas dificuldades que eu tenho vivido, eu já iria desistir, porque dá mesmo vontade de desistir de tudo. Muita vontade mesmo. Penso sim nisso às vezes, mas depois lembro, tem o meu Messi aí. E é o teu Messi. O meu Messi não precisa. Eu vejo, porque hoje eu preciso da minha mãe. E a minha mãe não tá. Não tá, ok. Imagina eu fazendo coisas, né? Tipo, querer desistir e ele ficar, não vai ter. Não existe segunda mãe. Não existe. Yeah. Pode existir ex-namorada, ex-namorado, ex-marido, ex-mulher. Segunda mãe não. Então é ele o que me faz não desistir. É isso aí que te dá aquela vontade de continuar sempre. E ele também vem sempre quando vê-me a chorar. Ele fala, mãe, chora, vamos sair dessa. Ele fala mesmo, então ele está sempre a me dar aquela força. Mãe, tudo vai resolver, amanhã vamos ter. Às vezes ele sabe, eu sou uma pessoa de já, de agora. Eu te falo, eu quero aquilo. Se eu não ter aquilo que eu agora eu decidi ter, é problema. Fico a chorar, fico triste, ranhosa, grito. E aí ele vem sempre, abraça-me, dá beijo e diz sempre, mãe, vais ter. As coisas vão melhorar. Ele me dá muita força. Ele está com quantos anos que já tem essa capacidade de conversar contigo nesse alto nível? Está com 7 anos. Uau! Meu filho conversa muito bem. Muito. Estás a criar um homem. Tem que ser. Para criar um homem, porque para não ter que um dia eu não tiver ter dificuldade de depender, porque eu tive muita dificuldade de caminhar sozinha, porque eu sei qualquer coisa a minha mãe está aí, qualquer coisa o meu pai está aí. Pois. E os meus pais eram muito, principal. Minha mãe não, minha mãe já me chapou, me dava muito. Entre os dois tem sempre um que dá sempre a vara. O meu pai não, porque eu sou a única menina. Que ele me dava aquele mimozinho. Sim. O meu pai morreu, nunca me bateu, mas a minha mãe, porque eu era muito terrível. Minha mãe não gostava que eu fosse para a rua. E sempre que eu ia para a rua, para lutar, batia. Mulher assim, mulher bonita, vaidosa, vai para a rua lutar. Bem magra, bem fininha. E eu lutava com pessoas grandes. E perguntava, mas como é que você bate pessoas assim? E a minha mãe era uma pessoa muito calma, não gostava de confusão, era do canto dela. Uma pessoa, e ela falava, não gosto de fofoquice, fazer para a rua, não para vir com problema. Então, e sempre que eu ia sempre queixar, ela, tua filha lutou, tua filha fez. Eu até na igreja batia, pegava a chinela, dava na cara das colegas. Então, é isso. Eu digo sempre que hoje eu sou, mas eu já não luto. Não. Eu gostava. Gostava. E dizem que tipo, as pessoas da infância, quando vêm na fase adulta, mudam mesmo. Mas rabugenta continua. Continuas, né? Então aquilo que eu não quero que ele tenha dificuldade de caminhar sozinho, então eu tenho que ensinar ele a ser homem. Certo. Porque eu tive mesmo muita. Eu comecei a ser amiga da minha mãe depois do meu pai morrer. Mas quando meu pai morreu, ainda nos primeiros meses, eu e a minha mãe éramos cão e gato. Cão e gato, né? Tipo, ela tá me ralhando, eu vou responder. Eu viajava sem avisar, sem nada. Ela tinha que começar a ligar pro irmão, que era o comandante da DNIC antigamente, acho, para me procurarem. Eu era assim, mas depois tinha uma irmã dela, também já faleceu, e ela é que criou, e que era como a primeira filha dela, e conversou comigo, conversou com ela. Depois disso, ela está numa fase que precisa ser sentada, estudada, conversar. Porque depois ela perdeu o pai agora, que era tipo, meu pai era mesmo meu amigo. Pois. Meu amigo. Coisa que eu conversava com meu pai, não conseguia conversar com a minha mãe porque eu ficava com medo. Quando eu comecei a menstruar, eu fui logo diretamente conversar com meu pai. Quando eu comecei a sair Xuxa, o meu pai começou a vir, eu tudo atrasei menstruar, atrasei sair Xuxa. E minha mãe nunca tinha aquela paciência, tipo, de vir falar, conversar, e assim, ok. E o meu pai não, já tinha aqueles boatos lá, tua filha tá namorando com o filho do fulano. E ele vinha, ouvir que namorar, cuidado, usa, tipo, aquele
acho Aquela que intimidade, quem né? podia fazer isso sim. Será a mãe, mas o pai teve. Quando um não consegue, outro dá suporte no outro, tá a ver? Eu era muito próxima mesmo a ele. Uau! Não imagino o tamanho vazio que eles deixaram no teu coração. Não tens noção. Mas depois aí a minha mãe nos tornamos muito amiga, confidente mesmo. Era a minha melhor amiga. Ok. Eu já não tinha medo de falar. Até das minhas andanças e minhas saídas. Eu lhe ligava. Ela vou sair com um amigo. E aí ela sempre cuidava. Cuidado. Eu Aquele às cuidado vezes sempre. tentava lhe enganar com os 100 mil e falava, meu dinheiro é mais que isso, não precisa. Não precisa. Não preciso. Então é aquilo. O que é que te traz mais saudades? Eles, né? meus pais. Muita saudade. Muito. Principalmente nessas datas de aniversário, festivas. Eu não comemoro o Natal, eu não comemoro Ano Novo. Já não comemoro o meu aniversário por causa deles, porque eles acostumaram sempre nós, todos os anos de aniversário. Eu pelo menos faço aniversário com meu pai. O meu pai e o meu irmão mais velho. Eu sou do dia 2, o meu pai 12, o meu irmão mais velho 13. E tínhamos sempre aquela festa enorme. Ok. Yeah. Então, é por isso que no meu aniversário eu disse, eu não queria mesmo, nem me dá vontade de ver pessoa. Ficar mesmo sozinha. E eles são a minha maior saudade. Eu queria muito que eles estivessem aqui nesse momento verem, né? Eu não me considero já uma mulher. Como é que eu posso dizer? Uma mulher já, tipo, como que eu posso dizer? Bem estruturada, bem. Acho que é mais ou menos isso. E nesse processo todo da minha evolução, né? Dessa mulher que eu me tornei hoje, eu queria que eles estivessem aqui. E eu acredito que lá, não sei se isso mesmo é verdade, dizem que eles lá estão a ver, estão a orgulhar-se, mas não sei, eu queria mesmo que eles se orgulhassem aqui. Lá de me dar aquele abraço, aquele beijo da testa que sempre deram e dizer, uau, superaste, uau, cresceste, estamos a gostar. Me dizer o caminho que eu devia estar a seguir. Então é isso. E tu se consideras uma mulher realizada? É isso que eu queria dizer. Ainda não. Ainda não, falta muito para isso, para chegar até aí? Não sei se falta muito, mas não acho que muito. Pode faltar um pouquinho, mas muito não. Falta um pouquinho. Para ti, o que é que tu consideras ter sucesso? Ter saúde, saber trabalhar, saber andar. E é isso. Sobre tudo aquilo que você já viveu na tua vida, se desse para dares um conselho, né, a um adolescente, porque a adolescência é aquela fase de muitos tropeços, é aquela fase tudo trocado, você vê? Nós achamos o errado como certo e o certo como errado. Exatamente. Se desse para você dar um conselho, porque o nosso podcast é um podcast para todas as idades. Qual é? Porque dizem que nós também não podemos só aprender com nossos próprios erros, também temos que aprender com os erros dos outros. Exatamente. O conselho que eu daria é para ouvir mais, falar pouco. E quem tem ainda os pais que estão nos pés, respeitem mesmo. Porque hoje eu digo, se eu soubesse, se eu ouvia a minha mãe quando me dizia não faz isso, não vai aí, não faz aquilo, acho que hoje eu estaria longe. Estaria mesmo longe. Eu não ouvia. E hoje quem tem a oportunidade de ouvir isso e acata mesmo a garra e saber mesmo falar pouco. Olha, é muito bom falar pouco. Ouvir mais, falar pouco. Isso é uma virtude, essa é a virtude do sábio. Consegue ter sucesso na sua vida você quando fala pouco e ouve mais. Ok. E como é que você tem achado dessa nova geração? Né? Vamos falar especificamente da Angola, né? Somos angolanos, independentemente de estamos aqui em Portugal. Né? Como é que tens achado essa nova sociedade?
nova juventude agora? Olha, eu não tenho muito o que falar porque nós não sabemos das dificuldades das pessoas Uhum. que estão aí a encarar ou a viver com o que faz ter esse tipo dessa vivência que as pessoas estão a ter. Porque eu não vou dizer que 100% da juventude em Angola estão a viver essa juventude que nós temos visto aqui nas redes sociais. Uhum. Não, acredito que ainda tem alguns que estão na direção certa. E se esses que estão na direção errada, se calhar é as dificuldades que têm encarado. Eu não julgo ninguém e não aponto o dedo. Porque nós temos que procurar saber o motivo na qual faz com que as pessoas vivem da tal maneira. E se desse para ajudar a nova sociedade, né, a juventude em si, qual será o teu contributo? Eu procurava saber que tipo de ajuda que a sociedade ou da juventude precisa. Uhum. Né? Porque eu não posso só estar aqui e dizer não, vou ajudar sim, assim, daquela maneira. Primeiro tenho que procurar saber que tipo de ajuda eles precisam. Podem, eu digo muitas das vezes, nós às vezes estamos com aquele problema, às vezes não é só ajuda psicológica ou aquele abraço, mas também às vezes financeiramente sim. faz parte. Faz muito importante, por acaso. Nós temos que saber que tipo de ajuda que eles precisam. Não, vamos supor que nessa fase a nossa sociedade, né, carece muito de oportunidades de empregos, tá vendo? Óbvio. Aí já é uma coisa. Uhum. Claro que se for para isso, eu quando voltar a abrir as minhas perfumarias, eu emprego eles. Muito bom. Está feito. A nossa empreendedora, quando voltar a reabrir as suas perfumarias, qual é o nome da tua empresa de perfumaria? Matondelo Fragrance. Matondelo Fragrance. Família, procure na internet, nas redes sociais, Matondelo Fragrance. É muita fragrância. É isso aí. Sim. Tá sendo... Olha, eu tenho mesmo uma equipa. Trabalhar é uma coisa chique. Chique, né? Não, vamos voltar eu ainda tenho aqui até as imagens. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com isso. Por isso que eu tipo, quando eu passo, tu cheiras bem desde pequena. Eu sempre conheci perfume por causa da minha mãe e a minha tia. Foi isso. Eu gosto de moda. Gostas, né? Amas moda. Muito. E por um tempo, por um futuro próximo, tu pensas em investir um pouco sobre a moda em Angola? Em breve. Porque quando a gente ama fazer aquilo, temos que dar mesmo um contributo massivo, né? Olha, eu estava em Angola. Eu já estava trabalhando nisso. Eu já estava lá, o comitê do Miss Cambambe, eu que dava ensaio. E também fui a júri em 2000 acho que do Miss Cambambe. Acho que foi em 2020. 20, sim, acredito eu. Ou 21. 2021. E já estava trabalhando com um grupo, algumas meninas com moda, já ensinava, né? Também entendo muito de ética. E eu vou voltar a trabalhar em breve. Volta. Eu acho que a Angola precisa muito do teu contributo. Claro, todos nós. Com certeza, sim. Com certeza. Precisa também de todos nós, né? Exatamente. Todos nós filhos da pátria. Eu penso em voltar. Ok. Depois de eu me realizar, eu penso em voltar, não vou ficar aqui, na Europa. Eu vou voltar no meu país. Como todos nós pensamos um dia voltar. No futuro próximo, sentirmos realizados, porque a intenção que nos trouxe aqui é procurar melhores condições de vida, realizar-se de forma pessoal, depois voltar para darmos contributo para a nossa banda, tá vendo? Isso vai dar um tempo. Quando meu filho estiver no 9º ano, eu volto. Voltas para a banda? Ele já pode ficar sozinho. Ok. Muito bom. E como é que tu tens
tens analisado o sistema da moda em Angola? De forma geral, estamos a falar dos concursos Miss, da própria moda em si. Olha, agora digo que não. Já não tenho analisado muito e também, ultimamente eu procuro não saber muita coisa de Angola. Ok. Yeah. Porque quando eu procuro saber muita coisa de Angola, traz-me saudade e às vezes raiva por eu não conseguir, né, também dar o meu contributo. E eu sou uma pessoa muito solidária, eu gosto de ajudar. E quando eu sei que eu não consigo ajudar naquilo, eu fico mesmo mal. Então, conta-nos um pouco a tua experiência lá, né? Tipo, o que é que você achou quando ainda eras a Miss, né? Durante o ano, eu sei que durante o ano que tu és a vencedora do concurso, né? Tu tens aí uma trajetória de trabalho, estás a ver? Exato. Eu trabalhei com câncer e as crianças de ruas. Foi uma coisa, quase que eu não trabalhava muito, né? Fazia a minha parte quando podia, por causa da minha escola, como eu disse. Mas tinha sempre a primeira dama também, aí na minha ausência. Eu dava, às vezes, palestras também, né? Dava aquele contributo dos mais necessitados, doações de bens alimentares e vestuário. É isso aí. Epa, é muito bom. Ia para os hospitais também fazer palestra, ajudar, principalmente nas pediatrias. Isso aí a nível do Kwanza Norte. Sim. Pois, yeah. Família boa. Estamos aqui no nosso Wensmaca Podcast com a nossa convidada Elisandra Welwicha. Está a ser uma conversa super, super boa, super descontraída. Vocês podem ver, né? A nossa convidada, super simpática, super linda. É mesmo uma miss, estás a ver? É mesmo uma miss. E ela mesmo é uma miss. Consegue mesmo notar que é uma miss. Epa, se desse para ela concorrer de novo, acho que venceria. Um Miss Mundo. Já tinha a oportunidade, agora já não. Agora já não, né? Não, tá bom. Então, já que tu já não tens mais a oportunidade, vamos dar a oportunidade para os outros. Exatamente. Quem sabe criar uma a minha irmã mais nova é que ela também já estava. Eu quero ser como você, eu quero ser Miss, eu também quero. Eu é que. Não, tem coisas melhores. Tem coisas melhores, né? Por que tu não aceitaste que ela seguisse também o teu ramo de Miss? Porque Miss exige estudar muito. Ok. E ela está numa fase, tipo, perdeu os pais recentemente. E ela poderia estar descontrolada. Na altura, né, quando ela estava a dizer que queria, ela estava tendo uma agência também de modelo, também tirei ela, porque ela ainda de momento não precisa. Ok. Não precisa, ainda tem irmã mais velha ou irmão mais velho aqui. Então não precisa, né? Tá bom, mas é sempre importante, né? Estar sempre ali, atento com nossos menores. E depois eu não estou lá para aproximar ela, então Miss não é um mar de rosa. Por que diz isso que a Miss não é um mar de rosas? Porque é muita coisa que se vive lá, é muita responsabilidade, muitos assédios. E se você for uma pessoa fraca, você cai nas tentações dos júris. Ok. E eu não via a minha irmã preparada para estar a concorrer nisso. Então, podemos dizer que tu, enquanto estiveste lá, aguentaste mesmo a batida. Sim, tu tens que ser forte e digna, né? Tipo, eu sou digna a mim mesma, então nada pode vir aqui. Eu metia para correr. Se for para ganhar, vou ganhar. Se não for, não. Eu era criança, acho que eu estava com mais de 16 anos. 17 anos. Se não for para ganhar por mérito próprio, então não vai ao teu recurso. E Miss não é isso que ganha, todo mundo que concorre é Miss. Sim, pois. Só o facto de concorrer é Miss, é uma Miss. Certo. É isso. Família, nós estamos aqui numa conversa super, super top. Estamos aqui, né, a desenrolar, a contar algumas histórias, né, da nossa Miss Kwanza Norte 2013. Olha, já quero falar 23.
2013, né? Já se passaram muito tempo. 2023 já estava aqui em Portugal. Ah, já estavas aqui em Portugal, sim, com certeza. Yeah, já estavas Vigila da aqui. administração. Ah, tu também trabalhaste na administração, né? Uhum. E qual é o papel que tu exercias lá na Eu administração? trabalhava como funcionária administrativa do gabinete do administrador, Do Kwanza Norte? município de Cambambe. Cambambe. Então, se consideras filha de Cambambe? Eu sou, nasci lá. Ah, nasceste lá. Mas depois tiveste que voltar para Luanda. Eu nasci em Cambambe e cresci em Luanda. Ah, ok. Então, qual foi a maior parte da tua vida? Onde é que tu viveste? Nos dois. Nos dois, né? Quase todos os finais de semana nós estávamos em Cambambe. Tipo, Luanda, Cambambe, Luanda, 1 hora e meia. E minha família era aquela de sempre, todos os finais de semana ter eventos. Uhum. As férias, tipo, sair de Luanda para lá. Então, eu digo mesmo que eu sou de Cambambe. Eu cresci mais em Cambambe. Em Cambambe do que em Luanda, né? Luanda acho que era mesmo só por causa da escola. Por causa da escola, ah, ok. É isso, é Minha isso vida aí. toda era mesmo Cambambe. Cambambe. É, onde tem a barragem. A barragem, ah, sim, sim. A famosa barragem de Cambambe. Pois é. Sou uma pessoa muito calada. Aí é? Eu falo quando falam comigo. Ah, ok. Falas quando falam comigo, contigo. Pois, Ah, pois. se não falar, também fico calada. Uhum. Mas sou simpática. Super pessoa. As pessoas acham uma má pessoa porque sou uma pessoa muito frontal. Ah, frontal. Yeah, normalmente, quem é muito frontal tem sempre a tendência de achar que é a pessoa maldosa, mas não, na realidade não. Yeah. Eu não levo desaforo para casa. Uhum. E quando eu vejo que está errado, está mesmo errado, vou te falar, não importa se és meu irmão, és minha amiga, e falo mesmo. E sendo essa pessoa muito frontal, acabo sendo uma pessoa para as pessoas. Uhum. E eu não estou nem aí, eu não vivo pelas pessoas. Vives mais por ti. É isso. Tem que ser assim. Viver mais por Eu ti. sou uma pessoa que é muito foda mesmo, desculpa lá. E aí, eu não vivo, desde pequena nunca vivi. Já sabes, tipo, Cambambe é um sítio pequeno, é um condomínio, Uhum. né? Todo mundo conhece. E era muito na boca das pessoas. Filha da fulana, filha da fulana. E era um círculo muito pequeno, né? E conheciam-se todos uns aos outros. Pois é. E eu fazia mesmo de pirraça, para estar sempre na boca das pessoas. Eu sou mesmo assim, então eu nunca levei muito, tipo, preocupada com o que as pessoas vão pensar ou falar de mim. Porque as pessoas não me sustentam. As pessoas não me dão de comer Levas a vida à tua maneira. da minha maneira. Quem quiser vir me dar conselho, dá. E se for um conselho que eu possa acatar, ok. Se não, ninguém é obrigado. Eu sou mesmo eu. Eu vivo por mim. E eu sou assim. Eu recebo muita crítica por causa disso. Mas Olha, eu não tô... Tem uma frase que diz: quem não é criticado é porque não está a brilhar. Né? Já viste? Yeah. Então, Que realmente quem brilha sempre vai receber críticas. então quer dizer que eu estou a brilhar. Pois, estás a brilhar. E como estás a ver? Como estás? Tá, mesmo no escuro, estás a brilhar. Yeah, eu sou mesmo uma pessoa que estou muito na boca das pessoas, mesmo agora. Uhum. Porque sou muito frontal. Uhum. Eu falo na cara, eu não tenho medo, eu tenho respeito. Não tens a papa na língua, Não mas só tenho. tens respeito pelas pessoas, medo não. Não tenho medo. E eu, quando eu vou ter que ir falar com as pessoas, eu tenho que saber como falar com as pessoas. Ou como vou me dirigir à pessoa. É isso. E há muita gente que recebe as coisas de uma maneira negativa. Uhum. Ele sempre pensa, não, ela está falando isso para me diminuir. Às vezes não. Eu às vezes falo mesmo na cara das pessoas para ver se as pessoas conseguem também ter a mesma visão como eu, né? É isso. Sim, ó. Estamos aqui na Uesmaca TV Podcast. Uesmaca Podcast Pois com a Elisandra Welwicha. exatamente. Por que Welwicha? Não sei. Não sabes? nunca tipo, se questionaste para saber um pouquinho por que é que me deram esse nome, Welwicha? Nome de uma planta. Uma planta rara, por acaso. Mas se calhar porque eu sou rara.
única menina. Uhum. Eu sou muito rara mesmo. É muito rara, né? Não apareço facilmente. Eu te disse que eu sou muito reservada. Sim, sim. Tu vais no meu TikTok, tu vai ver. É agora que eu tapo vídeos. É mesmo só vídeos assim, normais. Não, tipo, sobre a minha vida, como vejo ultimamente muitas moças, tudo. Quando vai ver até tudo que eu tiver a fazer, pode ser no meu store no WhatsApp. Agora, redes sociais como TikTok, o Instagram, Facebook, já não uso mesmo. Nunca gostei. O WhatsApp também é um pouco mais privado. Essas são aquelas pessoas próximas que trocaram contato e aí podem ver. E mesmo lá também nem todos podem ver. Estão todos ocultados. Fala sério. A minha família está tudo ocultado. Tudo ocultado. Vamos descobrir. Eles já me questionaram há tempos por que nunca mais vimos nada no teu store. Porque não estou a postar. Porque não estou a postar. Senão já estão todos ocultados. Mudaste? Eu mudei. Estão bem ocultados. Até foto de perfil eles não vejam nada. Qual é o teu maior sonho? Uau! Meu maior sonho é ser a empresária que eu sempre desejei ser. Uma empresária de sucesso. É a minha empresa. Empregar as pessoas que precisam. Aquilo que nós já falamos atrás. Sim. Dá oportunidades, ok. É muito jovem. Vamos conseguir. Com a fé de Deus. E tem um Ranger Rover. Até eu tenho um Ranger, fogo. Eu acho que esse sonho de muitos jovens, deixa o retórico a dar o sinal. Ter um Ranger. Vamos ter. Também é um sonho meu, por acaso. Eu também sonho ter um Ranger. Ranger, Rover, um branco. O Ranger é o Tundra. O Tundra já não, porque já era não meu, né? De casa. Ok. O Tundra, quando eu era pequena, eu falava, eu tenho que ter um Tundra. No meu pai. Quando eu crescesse, meu cabelo era muito comprido. Sim. Eu dizia, minha mãe, quando metia sempre os óculos, cabelo solto, eu dizia, eu também vou ficar com meu cabelo solto, vidros baixados, óculos com uma raiva. Eu no meu Tundra. Ai, meu Deus, é isso aí. Não é proibido sonhar. Sonhar não é proibido. E ter a minha casa dos meus sonhos, não as casas do Plamba, é mesmo eu construir, né? Isso eu não digo porque já tenho. Mas tem que ser aquela com piscina, é mesmo luxuosa. É uma casa mesmo dos sonhos, mesmo como dizem, estás a ver? Pois é. É isso. Se tivesse uma oportunidade, né, para poder transformar a vida de alguém, transformareis a vida de quem? Não vamos falar do teu filho, porque teu filho não, do meu filho não. Do meu filho não. Transformaria a vida dos meus irmãos. Isso aí. Dos meus dois mais novos. Eles são meu mundo, são meu tudo. Nesse momento eles estão com quantos anos? Um está com 24, a outra já está com 20. Com 20. Ele tem feito, tem estudado. Estudar é importante. Muito tem importante. Que estudar, mas a mana quer dizer, não deixou pelo caminho. Eu mudaria a vida dele. Não sou, né? Tem uma vizinha lá. Eu também ajudo sempre, até hoje. Mando sempre. E eu não me sinto obrigada, né? É que eu já me sinto comprometida e eu gosto. Okay. Eu quero muito ouvir a necessidade que aquela família passava. E eu digo sempre, eu tenho que mudar a vida dessa pessoa, dessa família. Tenho que mudar. E eu luto todos os dias. Eu dobro o joelho a pedir sempre a Deus consiga estabelecer a minha vida. Me dar mais um bocadinho. Né? Não vou aqui dizer que não tenho. Nós somos bem gratos. Somos mesmo bem gratos. Temos um pouquinho, mas sempre dizemos que nunca temos nada. A quem não tem esse pão, a quem não tem esse chouriço, a quem não possa... Olha, hoje eu estava a ver
um vídeo daquele, não sei lá quem é piloto. O Chipema Eu piloto. acompanho muito ele, Sim. fogo. Uhum. E ele entrou foi numa família, chegou lá, quero comer. A senhora disse, não tem nada, o filho foi na escola sem comer, tipo aquilo, isso acaba comigo. Yeah. Só o facto de eu estar distante, eu me sinto tipo fracassada por não conseguir ajudar. Ajudar, yeah. Yeah. Sentes comprometida com isso, mas não consegues, né? Yeah, então eu tenho uma obrigação com essa família de ajudar. Eu tenho fé que um dia eu vou conseguir realizar o sonho, a vida dessa família. É isso aí. Deus te ouça. Amém. Tudo na mão do Senhor e Ele nos dará. Quando é de bom coração, você vê? Yeah. Como é de bom coração, a gente sempre, Deus nos proporciona sempre. Pois. É. Família. Presente. Pronto. Fazer tirar minha vida. Coisa que eu nunca pensei um dia fazer seria isso. Não, como dizem, tem sempre uma primeira vez para tudo. Falar sobre a minha vida, eu sou muito reservada mesmo. Uhum. A minha vida só conhece quem é próximo a mim. Uhum. E também não 100%. Ok, sim. É bem melhor, bem melhor. Eu vivo fazendo as minhas coisas. Olha, eu quando saí de Angola, meus irmãos sabiam, meus irmãos só perceberam um dia antes da viagem. Eu faço as minhas coisas e não falo pra ninguém. Porque eu fico com aquele medo, fogo, se não der certo, depois as pessoas vão ficar aí a rir, vão... Então, prefiro manter-me calada, fazer, quando der certo, aí sim, vou comunicar, mas as pessoas próximas só. É bem melhor, acho que fazes bem, fazer isso é bem melhor. Porque na sociedade agora as pessoas estão mais aí para criticar do que ajudar. E também com inveja. A inveja, é uma coisa que eu vivi muito, que eu vivo até agora. Inveja. Yeah. É um dos motivos que me faz manter-me calada sempre com minhas coisas, quando estou a fazer alguma coisa. E essa inveja parte daqui, de lá? De lá com daqui. É uma coisa... Sente-se uma pessoa muito invejada, por acaso? Sinto. E não tenho nada. É que eu sempre fui aquela amiga mesmo atrás das minhas coisas. Eu não sou só de depender. Eu não vivo dependendo. Eu gosto de ir atrás, fazer as minhas coisas, buscar as minhas coisas. E muita gente fica com inveja disso, porque há uns que não conseguem ter aquela força de ir atrás. Já estão acostumados. Bebe água, Silvia. Ai, meu Deus. Estão acostumados a que depender, tipo, um exemplo. Eu não dependo de nenhum homem. Eu sou mesmo uma pessoa que... Tudo bem, vou namorar. O namorado, sim, obrigatoriamente tem aquele dever, né? Obrigação de apoiar a sua namorada. Sim. Mas vivendo dependendo da pessoa, comigo isso não funciona. Então, qual é o conselho que tu deixas para as mulheres que são totalmente dependentes? Trabalhar, ir atrás. Trabalhar não é só ir procurar emprego. Em Angola, vou dizer em Angola. Em Angola, com 1.000 kwanza, 10.000 kwanza, nós conseguimos fazer negócio. Eu estou ensinando a minha irmã mais nova. Eu mandei dinheiro, lhe falei. Vai lá naquela... Não fica com vergonha. Vai no São Paulo. Lá onde falam arreio. Compra fardos, aquelas peças de 50, 500. Vai lá, pendura nos cabides, na porta de casa. Começa a vender 2.000. Não vai ter dinheiro? Vai. Amanhã ela se vender a roupa que ela comprou hoje. Amanhã o dinheiro que ela meteu não vai ser maior? Sim. Vai conseguir fazer um negócio, não? É isso que eu dou um conselho. Para fazer um negócio, para ser independente, não precisa só esperar ter 100 mil, 1 milhão. Não precisa. Eu, quando eu comecei a vender meus perfumes, é frasco pequeno que eu vendia 5.000 kwanza aí nos bancos. Eu saía mesmo, andava nos bancos, nas lojas aí nos combatentes. E já me conheciam. Grande experiência. Pois, foi mesmo. Mulheres, acatem o conselho da Elisandra. Não dependo, nem já.
E depender me deixa frustrada. Ok. Porque eu sei, se eu depender, às vezes naquele momento você não tem para me dar. Uhum. E eu preciso. Isso frustra-me. Frustra, ok. Já é uma coisa, eu ter e pá, vou te pedir, não. Se eu preciso me dar, não tenho, mas eu sei que eu tenho. Não vou ficar frustrada, porque na minha conta tem o que eu quero, consigo fazer. Não vou ter que depender do seu. Certo. É isso. Então o conselho está dado. Trabalho. Mulheres, trabalhem. Tem sempre aquele amigo que dá 10 mil e não vai na peruca. Vai no negócio. Vai iogurte, gelado de muca, dá dinheiro. Dá dinheiro. Retórico. Essas palavras que ela está a dizer aqui agora são palavras de ouro. Estão a perceber, né? Nossas manas em Angola. A Elisandra está a nos passar a visão. A Elisandra está aqui em Portugal, na Europa, mas ainda assim consegue nos passar a visão de como é que é a vida. Façam negócio. Eu sei que o país está no que está, as dificuldades são imensas, mas vamos atrás sempre. Com força e vontade a gente chega. Exatamente. Exatamente. Eu tirei essas ideias da minha mãe. Começou, acho que naquela época, antigamente, os nossos pais, minha mãe vendia carvão. Saía do Dondo, Luanda, o meu irmão mais novo, bebê, até já chegaram a fazer acidente, o meu irmão desapareceu no acidente. Estava aí vender carvão. E quando chegou em casa, quando ligaram para o meu pai, tipo, se você não voltar com meu filho, eu vou te matar. E era aquilo. E a minha mãe tinha o seu negócio porque começou a vender carvão. Sim. E a minha mãe era mulata. Mulata a vender carvão, imagina. Tipo, ela levava mesmo caminhões cheios para, acho que antigamente era aí no Tunga, onde elas despachavam naquelas senhoras, tipo nada. E hoje eu tiro um exemplo dela. Eu sei que ela sempre dizia, depois começou a vender bebidas assim grátis, tipo, já tinha contato com as fábricas, e ela sempre me meteu para e passo nessa vida dela. E eu fui aprendendo. Então podemos dizer que a tua mãe formou uma grande mulher. Formou, que pena que ela morreu tão cedo, não terminou de formar, estava a formar. E não pode tipo, desfrutar daquilo que ela semeou. Já. Mas Deus sabe. Exatamente. Eu queria muito mesmo, muito. Eles, principalmente, estivessem aqui. Comer também um bocadinho dos meus euros. Dos teus euros. Dos meus euritos. Epa, mas eles não conseguem, né? Tipo, já não podem comer. Então, os teus irmãos estão aí. É por eles. O teu filho está aí. Meus ouros. Teus ouros. E aqueles são diamantes na minha vida. Darás uma vida para eles. Muito. Eles não tem como. Aqueles mesmo. Eu acho que eu vivo por eles, sério. Eu vivo por eles. Eu sou uma pessoa muito extrovertida. E eles também respeitam. Eu não sou a mais velha. E eles têm mais respeito a mim do que o mais velho. Mesmo o meu irmão mais velho também tem muito respeito. Parece que eu que sou a mais velha. Por causa da minha boca. Ok. Eu já que sou a a que resolve já todos os babulhos, né? Todos os problemas. Por causa da boca, atitude. Olha, dizem que olha, atitude é tudo. Quando se tem atitude, você vai para frente. Vai na frente. Tô bem calma. Bem calminha. Bem calma da minha vida. Já nem falo até. Já nem sei discutir. Já não sabes? Mas dizem que nunca se provoca o dragão quando tem digestão. Mas já não sei. Agora evito muito. Evitas bastante, né? Eu agora estou numa fase que procuro só minha paz. Paz. Paz de espírito. Podes me pisar? Não vou. Sério? Sério. Já não, porque na outra hora mesmo eu mesmo também te pisar. Vamos se pisar. Vamos. Aquilo é frente a frente. Mas agora não, agora quero mesmo uma paz mesmo, tranquilidade, porque também acho que aquilo estava a me fazer mal, de ser muito vingativa.
Yeah. Acho que eu também estava a me fazer mal. E procurei a melhor forma de. Porque a rabugentice também está me deixando. Acho que aquilo já não se muda, aquilo é para sempre. É isso que eu estou a lutar. Estás a lutar? Não, tipo, vais lutar que é para minimizar um pouquinho, porque para deixar de ser rabugento, esquece. Sim. Aquilo já é para toda a vida. As pessoas têm sempre resposta. Tem sempre resposta na ponta da língua. Às vezes não, às vezes falo, não porque para dar mal resposta. Às vezes é mesmo uma resposta, só que as pessoas já recebem aquilo como uma resposta. É isso. E fica assim, dá no que dá. E eu nem estou nem aí. Nem quer saber. Ei! E se dane. Então, recebe como quiser. Eu acho que as pessoas devem procurar entender que tu és assim, né? Independentemente, né? Que nós também temos que melhorar em alguns aspectos. Exato. Mas tem que saber que, tipo, não, a pessoa é assim. Exato. Essa já é a essência dele, é a natureza dele. Exato. Temos que saber compreender. Pois é. Olha, está a ser um prazer falar contigo. Prazer todo. Está a ser muito, aprender coisas novas. O Vitor também está a gostar. Cameraman. O retorno e o cameraman realmente também estão gostando da nossa conversa. Sério? Estão bastante. Que bom, fico feliz. O podcast está animado, está a ganhar uma nova vida. É como eu disse, o podcast é uma convivência, é como em uma sala. Pois já. Aí já dançar também já. Gostas de dançar? Gostas? Eu gosto, mas não sei. Infelizmente. Aí é? Gosto bem. Gostas de dançar, mas não sabes dançar? Não sei. Só. Gostas de apreciar um bom que é tipo. Não, que zomba eu danço. Que duro, é que não sei. Não consegues dar pelo menos uns toquinhos? Não consigo nada. Eu queria muito. Mas acho que ainda vai a tempo. Não, vai a tempo de aprender. Já não. Eu já me sinto pesada. Pesada? Sério? Não, ainda vai a tempo. Eu engordei muito. Ah, é? Não, se tu estás a dizer que engordaste muito. Era magra mesmo. Magrinha. Fininha, magrinha não, fininha. Como dizem, finingoile. Já imaginas, fininha alta. Pronto, mas já engordei muito. A Popa Miss. As pessoas diziam, depois de ter o filho, eu podia engordar, mas engordei, mas não conforme as pessoas diziam. Não, talvez porque tiveste um cuidado. Sabes que eu não me cuido, não treino, nunca treinei. Como tudo. Bebo Coca-Cola 24 sobre 24. Qual é o cuidado? Sei lá. Eu não tenho cuidado, não tenho a minha alimentação. Não é assim de forma regrada e rigorosa, né? Sou regrada, tipo, à noite. Em questão de horário. Horário, também só à noite mesmo, tipo, depois das 7, aí já não posso comer. Então nesse momento assim já não podes comer? Por isso que eu comi antes de sair. Comi, eu disse, a hora que eu vou sair daí, não vou conseguir comer. Tomo sempre antes de dormir um leite com chocolate. É a única coisa. Mimosa. É Missy. As Missy modelos são mesmo mimosas. Como bem, gosto de comer. Pois. E gostas de apreciar assim, um bom ambiente de festa, convivência? Noite, eu digo, se eu dizer que não, estaria aqui a mentir porque já fui no meu passado. A minha vida era noite. Não consumo álcool, nunca consumi. Sim. Mas eu gostava muito de noite, festas. Mas chegou uma altura e de repente deixei de gostar. E hoje eu prefiro fazer convívio na minha casa, convívios de quintal. Noites, entre amigos, família. Exato. Agora, discoteca. Se me veres agora ir para a discoteca, ou eu, uma amiga que vamos. Se não, eu mesma, porque espontânea vontade, estou indo na discoteca. Já não é o teu habitual como já não antes. Consigo perder noite. Já não consigo. E mesmo se eu for, fico mal disposta. Já chega uma hora, quero ir para minha cama, quero voltar, quero ir para minha casa. E a minha psique fica, quero ir embora.
quero ir embora, já não quero ficar aqui. Agora, restaurante, ambientes assim caseiros. Caseiros, né? Assim, mais formais. E a Ok. resort. Aí sim. Ai, minha vibe mesmo. Muita vibe. Muito bom, muito bom. É isso aí. Conversa super agradável com a Miss. Eu sempre vou te chamar de Miss. Não, eu nem gosto. Miss Kwanzaa Norte Já 2023. Já não, né? Me chamam só eu Icha. O Icha. O Icha. Eli, o Icha. Icha. Pronto. É. Futura empresária. Futura empresária. Não, tu tens uma futura empresária. Tu já és empresária, só estás em stand-by. Pois. Porque logo vais voltar. Ter aquela paciência. Uhum. Ser empresária requer muita paciência. Ok. Muita mesmo. É uma coisa. Lidar com o RH, o pessoal todo. Pois. Lidar com as vendas. E eu, na altura lá, eu acho que eu fazia tudo. Vendas, recursos humanos, financeiras. E era tudo, era tipo uma pressão em cima de mim. Uhum. Uma coisa séria. Mas conseguia dar conta. Consegues dar conta de todo o recado? Não, mas também, normalmente, pessoas como tu, que têm assim uma visão muito ampla, tem sempre pessoas ao redor que ajudam bastante, por acaso. Exatamente. Quem sabe, quando tu voltares no teu ramo de empreendedorismo, os teus irmãos também. Esquece, aqueles impacientes, aqueles que fizeram fechar, eu deixei responsabilidade neles. Eu mandei fechar por causa disso. O meu irmão mais novo, né? O que eu puxei. Eu às vezes estava naquele pé dele, gritava com ele, mas também numa parte eu entendia porque ele estava na universidade e eletromecânica requer muita atenção. Sim. E quase que ele não tinha tempo. O mais velho trabalha lá em Cambambe, na empresa, né, de eletricidade, engenheiro. E também não vai deixar. E às vezes também tem final de semana que ele trabalhava. Não vai deixar o trabalho dele para ir na perfumaria e controlar os funcionários. Então, só iam quando podiam, e aquilo me estressava, saber que eu estou distante. E as meninas que trabalham lá sempre a mentir. Então não tinha aquele controle massivo que era para manter a empresa de pé. E depois chega uma altura que eles me diziam: você tem acesso às câmeras, vai para as câmeras, vê. Mas não quero câmeras. O inventário, eu precisava de inventário porque eu mandava sempre mercadoria. Sim. E ficava muito chato mesmo. Depois pagava. Tem uma que eu pagava renda, a outra não. Então era mesmo uma coisa chata. Eu não vou estar sempre a pagar renda, né, de uma loja e não está a ter sucesso. Não está a ter o retorno que você esperava ter. Mandei eles tirarem os perfumes, tirarem tudo de lá, porque eu tinha feito uma obra mesmo lá, coisa séria, era uma coisa. Top. Vamos voltar. Vamos voltar. Em breve. É isso aí. Eu vou apreciar um pouquinho aqui o chouriço. À vontade, eu vou apreciar minha cola. Como eu amo. Numa conversa descontraída com a Alisandra Wiltshire, ex-Miss Kwanzaa Norte 2013. Eu já ouvi. Atualmente residir em Portugal. Em Portugal. Em breve também já vou sair. Vais para a banda? Eu quero muito. Não se sentes em casa ainda, né? Aqui em Portugal? Nem gosto, sabe? Eu só estou mesmo por causa do meu filho. Por causa do meu filho e trazer os meus irmãos. Então, depois de tu conseguires realizar esse desejo, tu voltas. Eu volto a trabalhar na minha área. Eu gosto muito de trabalhar na perfumaria. Eu gosto de trabalhar por conta própria. Eu gosto de fazer as minhas coisas. E aqui a rotina, consideras que é muito apertado? Olha, eu só digo, é muito apertado quando nós deixamos ser apertado. Porque muita gente está aqui na mente, tenho que trabalhar, tenho que fazer aquilo, porque aqui é aquilo. Não, eu não. Eu vi, olha, estou desempregada desde janeiro. Fui fundo de desemprego, estou na minha. E qual é o conselho que tu deixas para aquelas pessoas que também querem sair da Angola para vir para aqui? Olha,
agora, nesse momento, o conselho que eu dou para vir aqui, quem tem um trabalho e ganha 1 milhão, não aconselho a sair de Angola. E se tiver menos disso, mas tem que vir mesmo bem preparado. Financeiramente e psicologicamente, porque estar em Portugal não é fácil. Principalmente quando te sentes sozinha, não tens ninguém, é mesmo bem difícil. Eu quando vim aqui era sozinha. Sozinha, agora é que tenho meu filho. Sozinha, porque eu não sabia como. A minha vida era choro. Eu acho que eu trabalhava só para tirar o meu filho de Angola. Ou para mim, meu pensamento é vou voltar. Não vou ficar, vou voltar. Mas tenho família. As irmãs do meu pai vivem aqui. Por não estar próxima. E isso tipo também acabava muito comigo. Muito mesmo. E chegava uma altura, não. Pelo futuro do meu filho vou aguentar. Vou aguentar. Tipo, eu me sentia fracassada sozinha e também me levantava sozinha. Era tu por tu. Eu por mim, exatamente. E o conselho que eu dou, quem tem um bom trabalho ou ganha um dinheiro, 1 milhão, acima de 1 milhão, não aconselharia a sair de Angola. Para poder vir migrar para aqui, né? Eu só saí mesmo de Angola por causa das situações que eu estava a viver, as decepções, que eu estava entrando em depressão. E eu acho que se eu continuasse em Angola, acho que hoje eu não seria o que eu sou. Hoje eu não existiria. Porque eu já pegava mesmo faca. Porque nunca foi o meu sonho de sair de Angola e migrar. Nunca, porque eu já viajava. Foi terrível. Eu fugia. Assim, olhando das pessoas. Minha família não me viam. Eu até telefone, só tinha uma amiga minha, a Valdirene. Ela saía de madrugada. Ela se me liga não atender. Ela vai sair de madrugada. Ela vivia no Talaade. E eu vivia no Talatona. Ela, obrigatoriamente, basta ligar uma vez eu não atender, ela sai da casa dela, para minha casa, e bater até na janela até eu abrir a porta, ficar lá comigo. Era a única pessoa que eu conseguia ter contato com ela. Nem os meus irmãos, nem a minha família conseguia ter. Nem o meu ex-namorado conseguia ter contato com ela. E até hoje ainda tem contato firme com ela? Temos. Graças. Temos que ter aquela do peito, né? Tá aqui mesmo no lado esquerdo, bem guardada. Olha, também por acaso é Miss. Também foi Miss Luanda. Miss Luanda. Chegou a vencer a Miss Luanda? Não. Não venceu. Ok. Mas é Miss. É Miss. E ela não tem plano de vida, ela não rolê aqui. Não, ela tá bem lá, tá bem. Tá bem lá, né? Tá bem estabilizada, né? Então o teu conselho é esse. Quem tá bem estabilizado. Não vem. E se tiver que vir, vem preparadamente. Psicologicamente e financeiramente. E muitos têm cometido muito erro. Vem para Portugal com 200 euros, 400 euros. What the fuck? Portugal já não é como antes. E agora acredito que os trabalhos em Portugal estão muito difíceis. E com esse caso de documentação também. E agora acho que tem uma nova lei, né? Sem trabalho ou não consegue, sem contrato não consegue tratar o NIS. Ok. Imagina uma pessoa que vai ver agora com 400 euros, 500 euros. Mesmo com 1.000 euros. Em Portugal não vai fazer com nada. Só apenas um mês ou 2 meses de estadia. É só. Então, para quê? Você que está lá a ganhar 900, 1 milhão, prefiro ficar até a minha casa. Tenho o meu carro. Mesmo que não tiver, prefiro mesmo ficar lá. Então, tem que ser isso. O meu conselho é esse. Se desse para viver num país que tu achas dos teus sonhos, qual seria? Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Não sei porque desde pequena sempre achei. Por causa da Rihanna e o Chris Brown. És muito fã da Rihanna e Chris Brown? O Chris Brown mesmo, então, é um amor. Por causa deles. E eu sempre, desde pequena, dizia, eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir nos Estados Unidos da América para me conhecer esses dois. E eu gosto muito da vivência de lá. Então ainda mantens esse sonho de um dia ir para lá e conhecer o Chris Brown e a Rihanna? Eres muito fã do casal? Muito. E olha, acho que
Crismo estava para ir conhecer ele em Brasil esse ano. Eu não consegui, já tinha até bilhete, eu não consegui por causa do meu filho, tinha com quem lhe deixar, então ainda estava em aula. Como dizem, sonhos são para ser realizados. E vai ser. E se a gente vai atrás, a gente consegue. Vai ser. É isso aí. Senhora Wicha, está a ser um prazer enorme, vou sempre dizer isso, porque está a ser uma conversa sempre bonita, super descontraída, né? E tá contagiante. E já estamos com 1 hora. Passou tão rápido, sabes? Puxa. Estamos com 1 hora de gravação do nosso podcast e a conversa está em dia mesmo, em dia. Família, já sabem, sigam-nos no YouTube, o Enjmaca TV, Instagram, o Enjmaca TV, o Enjmaca Podcast. O nosso IBAN também está a passar aí no rodapé. Quiser fazer doações, porque nós também temos de caráter de fazer sempre doações também para as pessoas mais necessitadas. Se tu quiseres também fazer doação para nós fizemos também para outras pessoas. Então, é de boa, nossos IBANs estão aí, então podem fazer. Estamos aqui nessa conversa com a nossa Elisandra Wicha, ex-Miss Kwanzaa 2013. Ela nem gosta mais disso. Atualmente empresária, né, no ramo de perfumes, né? Moda também. Da moda. Vendo também roupas. Também vendo roupas, Então, é mais ou menos isso. Estamos aqui a apreciar um pouquinho. Pois é, passa tão bom. Por acaso. Tava com aquele frio. Mas agora já estou mais leve. Mais solta. Mais soltinha. É mesmo aquele friozinho do princípio é sempre normal. Tá? É normal acontecer. Poxa, parabenizar também o lindo programa. Muito obrigado. Nós agradecemos bastante. Estão de parabéns. O retórico tão maravilhoso. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Adorei muito. E acredito que ainda vai ter mais sucesso. Obrigado de coração. Mais longe. Obrigado. Merece. Obrigado. Que Deus te ouça. Que Deus te ouça. É de coração. Obrigado. Angaçaquidila. Então, família, olha, estamos praticamente na reta final do nosso programa. Se dependesse de nós, estaríamos aqui até mais 2, 3, 4 horas. Porque a conversa aqui não acaba. Não. Mas eu também creio que não vai ser a primeira e a última vez estares aqui no nosso podcast. Porque as novidades nunca param. Pois sim. As novidades nunca param. Tem sempre novidade, tem sempre coisa nova. O meu futuro já. Virei sim anunciar aqui no teu podcast. Já futuro? Futuro que é? Futuro marido. Isso é muito bom. Vamos esperar com 2 braços para te ter aqui no nosso programa de novo. Pois. Tá para vir nos abrilhantar aqui com ideias fantásticas. É brincadeira. Claro que não será a última vez. Qualquer momento que vocês precisarem. Não, vai ser um enorme prazer. Por acaso, vai ser um enorme prazer. Estarei disponível. O prazer será todo nosso, com certeza. E a vir aqui, contagiar-nos com uma alegria enorme. E a dar um brilho aqui ao nosso podcast. Pois é. Está muito grato. Gratidão. Gratidão é a palavra de ordem. Por aceitar o nosso convite. Dares a tua disponibilidade total a 100%. Sou muito grata. Então é isso. Então. O Enjmaca Podcast. O Enjmaca TV. Ainda vou trazer mais convidados. Muito bom. Vamos agradecer. Queremos explorar um pouquinho mais esse mundo português. Queremos descobrir mais pessoas, né? Que são nossos a princípio. E aí depois navegar em outros mares também. É isso aí. Família, estamos praticamente na reta final, né? Tivemos aqui numa conversa super descontraída com a nossa convidada, que é a Elisandra Wicha. Ela conversou conosco durante um tempo. Ela foi uma ex-miss. Agora atualmente é modelo e mãe e empreendedora, né? Muita responsabilidade. Imagina uma criança dessa responsabilidade.
responsabilidade toda. Fala sério. Muita responsabilidade. Yeah. Eu me considerei muito responsável, né? Desde o momento que a minha mãe morreu. Porque meus irmãos eram pequenos. Ok. E eu queria estar sempre fazendo aquele papel do que ela... O que ela fazia. E para não ter, tipo, eles sentirem muita falta dele. E acho que aquilo foi acabando se tornando uma pessoa muito responsável. Muito responsável. Quer dizer, tipo, começou-se a tornar-se mais madura ainda. Exato. Desde aquele momento. Exato. E os meus irmãos hoje chamam-me de mãe. Ok. Mamãe, tio, mãe. Eles têm-me como mãe. Porque eu deixava de ter para mim para dar para eles. Muito bom. E olha que eu já tinha o meu filho também. Acho que naquele momento eu seria orgulhosa, né? Não tinha o meu filho só para mim. Não. Mas não. Eu deixava de ter para mim o meu filho, mas nunca podia deixar de faltar o leite. Ok. É o mais básico, essencial. Roupa, calçado. Por eles eu fazia. Mas o meu salário toda a administração era deles. Isso é muito, é bom a gente se doar pelos nossos. E quando a gente se doa pelos nossos, nos sentimos bem, estás a ver? E agora, hoje, se eles façam às vezes um pedido e eu não conseguir ajudar, sinto-me mal. Muito mal, né? Não, porque praticamente tu és agora mãe para eles. Mas também agora as coisas apertaram um pouquinho. E o que eu gosto deles é que eles entendem. E quando você diz agora não tenho, espera quando eu tiver. E eles estão naquela. E eu luto sempre para não terem que se desviar, não terem outros pensamentos. Eu faço de tudo mesmo por eles. Muito bom. Essa é uma grande missão. É uma missão que tens mesmo que estar de par e passo com honra. Porque agora você, não digo a substituta, né? Mas tipo, tu estás aí a fazer o papel de uma mãe. É isso aí. O meu irmão mais velho, não digo que não é nosso, né? É nosso, mas entre aspas, porque agora é mais da família dele, mulher dele. Obviamente. E o meu irmão nunca vai deixar. Pode até em alguns momentos, né? Dar algum apoio, mas não será como eu. Porque eu sou mesmo muito sentimental. E pelos meus irmãos eu luto mesmo. Nota-se muito. Nota-se muito, Nota-se muito. Isso. É isso aí. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Muito bom. Claro. Então, nós ficamos gratos eternamente. Grata eu. Me caça su caça. Volta quando puder. Não. Sempre que puder, pode voltar. Não, me deixa já assim o livro aberto. Vou começar a dar assim, eu tô a ver. Não, claro, porque a nossa intenção é ter sempre novidades, você sabe? Prepara, tua vida. Tem novidade, A casa está aberta, a porta está sempre aberta para ti. Hoje. É isso. Tá, junto, muito obrigado. Então, família, vamos ficar por aqui. Né? Vamos ficar por aqui. Mas com promessa de gente voltar. Vamos sim. Com promessa de gente voltar. Ok? Estamos juntos. Muita saúde, muita paz, muita coragem. Sigam o exemplo da Wewicha. Vivem sua vida. Vivem. Não vivem pelos outros. Não, isso é um erro. Deixar de fazer. Eu mesmo andar de cueca eu vou andar. Não quer saber. eu não tenho problema. Ok. Agora que eu estou a usar calça. Eu antigamente não usava. Minha roupa era só mesmo coisas curtinhas. As bochechinhas do rabo apareciam. E os vizinhos culpavam sempre a minha mãe. Você que acostumou, tua filha vestia assim. Eu já me chutavam da igreja, porque até na igreja eu ia com saia curta. E ela teve sempre aqueles vizinhos lá do bairro. Você acostumou a tua filha. Mas hoje eu já uso calça, já uso vestido comprido. Mudaram um pouquinho o que é o habitual. Não, mas tem que viver mesmo, não vivem pelos outros. Vivem por vocês. É isso aí. Conselho dado. Tem que ser. Pois. Então estamos juntos. Muito obrigado. Obrigada.